E aí, pessoal, vocês estão bem? Bom, mais um trampo, Shanks, o Ruivo. E como vamos começar esse trampo? Bom, primeiramente, vamos fazer a escolha da referência. Aquilo que vamos partir. Esse daqui é o nosso Shanks, mas iremos começar por este, porque é muito melhor, é bem mais fácil você ter uma referência estática que te proporciona um entendimento melhor do personagem e depois colocar na pose, como este Homem-Aranha, tá? Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Primeira parte é entender o nosso personagem, tá? É começar a desmiuçar, fazer uma divisão por cabeças, entender onde fica o centro do personagem e logo após como esse corpo é dividido, porque cada corpo tem uma divisão diferente, tem suas proporções pessoais, ainda mais em personagens tal como mangá, HQ, super-heróis. Então vamos começar pela compreensão. O que geralmente eu faço, não que seja um método provavelmente dito a regra, mas eu divido por cabeças, tá? Vamos ver quantas cabeças vai dar esse personagem. E logo após esta divisão que nós vamos ter uma compreensão total, tá? O bom é você entender realmente como funciona a metodologia do personagem. Por exemplo, Ichiro Oda, ele tem um traço que leva muito a questão de um tronco bem pequeno. Alguns personagens dele já são totalmente contrários, né? Dois cotovelos, como já vimos, diferente de Dragon Ball, que Kishimoto também tem um traço totalmente peculiar, entendeu? Ele tem um cabelo exagerado, ele tem formas diferentes, pernas compridas. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é entender mais ou menos como funciona o meu personagem por debaixo da roupa. O tempo todo eu vou levar em consideração referências. É muito importante que eu tenha referências para que eu possa me basear. Eu costumo dizer que não sabemos de nada. O que nós fazemos é compreender a partir de um conhecimento já pré-estabelecido. Por exemplo, se eu for fazer uma estrutura óssea, eu preciso de uma estrutura óssea que me proporcione a compreensão do meu personagem. Entendeu? E agora sim vamos entender como é que está o traço. Por exemplo, eu tenho uma medida de tronco e tenho 2, 3 vezes essa medida nas pernas. Então eu já sei que o meu personagem já não é tão proporcional. Onde está o meu calcanhar? Olha a altura do calcanhar. Entendeu? O que eu vou fazer? A partir dessas medidas, dessas ideias, desse entendimento do traço do autor, eu vou começar a desmiuçar, a entender como funciona para poder fazer o esqueleto de arame, certo? Esqueleto de arame, eu costumo dizer que é algo bem pessoal. Vocês vão encontrar várias referências, modelos, tipos específicos, sendo que não é uma regra, pessoal. Você tem que entender o seguinte, que o teu esqueleto de arame, ele precisa ter uma sustentação que segure o peso, a pose e também te dê uma superfície boa para trabalho, entendeu? Não pode ser fino demais, a ponto de não suportar o peso, nem grosso demais. Um exemplo do professor Emerson Augusto, olha como é que o esqueleto dele é. Já o esqueleto do bruxo, eu vou deixar na descrição o Insta desse pessoal aí, tá? São exemplos. Mas você pode muito bem desenvolver o seu próprio esqueleto de arame, usar suas técnicas. O ideal é que você pegue conhecimento e a partir deste você comece a desenvolver a tua própria forma de trabalhar. Quando você começa a não apenas seguir métodos, mas usar um método para ter uma compreensão, é bem melhor, porque você começa a entender como é o processo. O fato de você entender um processo é bem melhor do que você apenas seguir. Certo? Então vamos lá, vamos dobrar o arame, seguindo as marcações, tá? Bem interessante, isso é muito legal. A parte do esqueleto de arame
é essencial para que o teu trabalho tenha um resultado, digamos que bom, bem elaborado e futuramente irá tirar muitas dúvidas, vai te dar bem pouco trabalho no decorrer do processo, tá? Então, leve em consideração que o esqueleto é fundamental e você tem que ter um bom preparo, tá? Vamos fazer algumas medidas, vamos entender a compreensão novamente deste corpo. O que eu costumo dizer é que quando você pega uma referência, você tem que entender se a referência está correta, tá? Como você vai entender que se está ou não correta? Medindo. Trace uma linha no meio, faça a divisão por cabeças e comece a aferir. Comece de um lado, do outro, e logo você vai ter uma compreensão bem legal, bem interessante. Você vai entender o que está ou fora das nossas medidas, como por exemplo a cabeça. Dá de perceber que a cabeça saiu um pouco da medida, tá? Existem vários esqueletos de arame, como eu disse, várias formas. Você pode reforçar o seu esqueleto de arame com um arame bem mais fino. Isso vai te garantir que ele fique bem mais seguro. Como neste caso à parte, eu não vou usar papel de alumínio como enxerto. Eu vou apenas fazer uma solda no nosso esqueleto de arame, certo? E logo após eu vou começar a modelar por cima. O que ocorre? Você pode colocar muito arame como reforço ou pouco arame, vai depender muito do que você quer para a sua escultura. Depois de você já ter feito seus reforços com mais ou menos arame, dependendo do teu projeto, tome cuidado com a silhueta do personagem, tá? Isso aí vai garantir que o teu personagem tenha sim um bom desenvolvimento e ele fique predisposto ao seu perfil, como por exemplo na foto. De um lado você pode ver que existe uma linha que pode ser o teu esqueleto de arame, tá? E do outro lado existe o perfil anatômico, o perfil em mais ou menos um S, sendo que você pode dobrar a coluna como na imagem ou não. Vai depender muito da tua destreza e da tua prática em projetar e efetuar o projeto. Por exemplo, se você tem ali uma compreensão melhor sobre esse perfil lateral, você pode muito bem fazer um movimento das pernas, né? Que geralmente é um pouco para trás, salvo alguns personagens que são bem retos, mas o ideal é que você faça essa dobra, tá? E a partir daí eu comece a modelar. Na parte onde fica a cintura ali escapular, você pode vir com os volumes e começar a modelar o perfil, esse perfil em S. Mas o que acontece? Você precisa ter uma compreensão melhor. Caso você não tenha essa compreensão, é bom que você já faça a curvatura da coluna. Salvo que, quando você faz essa curvatura da coluna, você pode ou não perder tamanho, proporção ali no teu esqueleto. Tem que levar em consideração isso, tá? Mas aqui, como eu já havia dito anteriormente, não é aquele tutorial, aquela regra, via de fato. Apenas um bate-papo interessante, onde eu vou mostrar um pouco do processo de modelagem, um pouco de dica, sendo que esse daqui eu não irei usar o tempo todo. Então, estamos sempre em evolução, aprendendo, pegando novas técnicas, desenvolvendo e buscando conhecimento. Então, não tenha como regra um processo. Aprenda os processos e a partir deste você pode sim desenvolver técnicas diferentes, tá? Vamos lá para o nosso processo. Colocando aqui um pouco de volume a mais, mexendo um pouco na caixa torácica. Dá para perceber que eu levo muito em consideração a estrutura óssea. Não que eu esteja modelando de forma perfeita, não. Eu estou apenas colocando volume, visto que esse volume vai ficar aproximadamente o volume que eu já pré-defini no meu personagem. Entenda só algo que, no meu caso, faz diferença. Vestir o personagem. É muito interessante que você possa vestir o teu personagem e não fazer o personagem já vestido. Entendeu? Porque o que acontece? Quando você começa a modelar o personagem nas medidas totais, quando você começar a fazer a roupa dele, o que vai acontecer?
você vai começar a ter pouco espaço de trabalho, isso pode prejudicar. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte do nosso processo de modelagem, né, da estrutura, nosso esqueleto de arame, e qualquer dúvida deixe nos comentários e vamos aguardar as nossas próximas publicações, tá? Beleza? Tchau, tchau.